Por ser tão jovem, muitas vezes a gente tende a acreditar que as experiências pessoais que a gente passa são únicas. Então ninguém entende a nossa dor, ninguém entende as coisas com que a gente está passando. Nossas experiências são 100% individuais. E assim a gente vai ficando cada vez mais sozinho, cada vez deixando de estar rodeado de pessoas, deixando de fazer amizades novas e de conhecer pessoas novas, porque a nossa dor é única, a nossa dor é especial. Essa falta de propósito, essa falta de um sentimento pela vida é algo que só tu entende que tu passa. Mas nesse vídeo aqui eu quero te ensinar que ser jovem e tentar encontrar um propósito de vida é completamente possível. E eu vou te ensinar os mecanismos para isso. Algo que com certeza tu já deve ter ouvido falar é alguém que conseguiu alcançar alguma coisa na vida ou até alguém próximo de ti mesmo, dando um testemunho sobre quando era jovem, que não tinha um propósito de vida, que não sabia o que queria fazer, não sabia a profissão que queria seguir, e aí essa pessoa magicamente encontrou o que ela queria fazer porque um dia ela deu um palpite e acertou. E aí ela encontrou a profissão pro resto da vida dela, fez a faculdade que ela sempre quis, mas não sabia. Esse papo não cola muito bem. Eu sei, eu sou tão jovem quanto tu, e eu acho que é até bom pra ti estar vendo esse vídeo, pra um cara mais ou menos da tua idade estar falando contigo sobre isso, porque esse tipo de discurso não passa total confiança pra gente que é novo, pra gente que é jovem. Porque tu olha, tá, beleza, esse cara já tem 35 anos, ele tá tentando me ensinar como ele encontrou o propósito de vida dele, só que são épocas diferentes. Esse cara nem sabe me ensinar direito o que ele tá querendo dizer. Então, por muitas das vezes, acaba faltando diálogo, acaba faltando tu conseguir entender o que aquela pessoa tá te dizendo e ela não consegue expressar exatamente o que ela quer te dizer. Mas uma das maiores libertações de se ter quando é jovem é entender que muitas pessoas, talvez a maioria, já passou por exatamente as mesmas coisas, as mesmas dores e os mesmos percalços que tu tá passando agora. Exatamente as mesmas coisas. Porque nenhuma experiência de vida é em si individual. Tu consegue sim basear tuas vivências, basear futuras decisões que tu quer ter com experiências de outras pessoas, tirar ideias disso, enfim, ser humilde o suficiente para entender. Então, um valor muito importante, uma dica muito importante que tu tem que entender é que quando você é jovem, principalmente, tem que ser durante a vida inteira, mas principalmente quando você é jovem, é muito necessário que tu seja humilde. Que tu entenda que muitas pessoas sabem mais sobre qualquer outra coisa do que tu. O assunto que tu tem mais especialidade na tua vida, muitas outras pessoas sabem mais dele do que tu. Desenvolvimento pessoal, por exemplo. Eu estudo sobre isso todo dia e eu aprendo coisas novas todo dia. Existem muitas pessoas que sabem mais do que eu. O meu diferencial, claro, é eu estar conseguindo comunicar sobre desenvolvimento pessoal para pessoas da minha idade, eu estar aqui falando contigo. Mas o meu diferencial não é ser o cara que mais sabe sobre, mas sim conseguir falar bem contigo, sim conseguir te ensinar, conseguir me colocar ao teu nível, me colocar ao teu tom para te entender o que eu tô querendo dizer. Então, um dos valores mais importantes para a tua vida, mas principalmente quando tu é jovem, é ser humilde. Só assim tu consegue ouvir outras pessoas falando sobre como elas descobriram a carreira dos sonhos dela, só assim tu consegue entender se tu quer entrar no desenvolvimento pessoal, por exemplo, ou não, porque é algo nichado, querendo ou não. Então tu consegue me ouvir e consegue entender as coisas que eu tô dizendo e ser humilde o suficiente para entender e para aceitar essas coisas que eu digo e para desmanchar o teu ego, entender que tu não é tão inteligente assim, tu não sabe tudo sobre tudo. Tu é uma pessoa jovem buscando aprendizado. Entenda a tua vida desse jeito. Tu é um cara novo que quer aprender o mundo, que quer aprender as coisas que a vida tem a oferecer. Então seja humilde o suficiente para isso. Não se prende dentro da tua bolha em nenhum espectro. Se tu não é desenvolvido o suficiente, se tu não tem habilidades sociais suficientes, se tu não é um cara bonito o suficiente, shapeado, tu não é milionário e tudo mais, se tu é só um cara, porra, abaixo da média, ou na média, seja humilde o suficiente para mudar todas as tuas convicções de vida. Esse, inclusive, foi o primeiro passo da minha jornada para descobrir o meu propósito de vida, para entender o que eu gostaria de fazer, foi entender que eu deveria mudar todos os meus princípios caso fosse necessário. Eu antigamente era um cara obeso, de esquerda, sem shape, sem dinheiro, não ficava com ninguém, tinha muito pouca habilidade social, por exemplo. E eu mudei radicalmente ao longo do tempo, e até um espaço curto de tempo, se a gente for colocar mais ou menos uns 2 ou 3 anos, hoje em dia 3 anos, porque eu entendi que aquilo não era bom pra mim. Essa vida que eu tava levando não era boa o suficiente, não era aquilo que eu queria carregar. Então, se essa vida não é boa, o que faz dela ser boa são as minhas ações. É a minha humildade, é a minha capacidade de entender o que os outros querem me ensinar e extrair algo bom disso. Todo mundo consegue te ensinar alguma coisa.
Um mendigo consegue te ensinar alguma lição muito valiosa de vida, que tu vai levar pro resto da eternidade. Então entendo, a humildade é um dos valores mais inabaláveis que tu deve ter como ser humano, ainda mais como um ser humano jovem. Caso tu quer descobrir o teu propósito de vida, as outras pessoas querem te ensinar coisas, porque tu é jovem, tu é, porra, uma máquina de capacidade de aprendizado. As outras pessoas vão querer te ensinar coisas e tu tem que aprender essas coisas. Então, seja o mais humilde que tu conseguir. Mas algo que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha, que eu sempre fiquei pensando nisso, era: tá bom, preciso achar um propósito de vida, mas o que é isso? Meu propósito de vida é a faculdade que eu vou fazer? Porque muitas das vezes é isso, né? É tipo, porra, tu vai fazer o Enem, tu vai fazer uma faculdade. Esse é o teu propósito. Esse é o que tu precisa encontrar. E tu deve pensar isso, inclusive, de pensar que acima do teu propósito de vida, tu deve pensar no que tu vai ser, qual vai ser a tua profissão. E tu pode até achar que são coisas parecidas, né? O teu propósito de vida, a tua profissão, vai ser o que tu vai fazer pelo resto da vida, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Achar um propósito de vida é 1000 vezes mais importante. Esse deve ser a tua grande obsessão. Não encontrar a profissão que tu quer seguir, não encontrar a faculdade que tu quer seguir. Encontrar um propósito de vida e aí sim alinhar tudo em relação a ele. Então imagina o seguinte: tu quer achar uma profissão, tu quer achar a faculdade que tu quer fazer. Só que é esse o teu legado? É isso que tu quer deixar para quando tu morrer, por exemplo? Tu quer ter filhos. É isso que tu quer ensinar para os teus filhos? Com 17, 18 anos, tu vai bater a idade que tu vai ter que encontrar a profissão que tu quer seguir, e é isso que tu vai fazer pelo resto da vida. Tu não precisa encontrar exatamente um propósito, tu não precisa entender que propósito de vida tem a ver com as relações pessoais que tu faz, com o legado que tu deixa, com as coisas que tu ensina, com as pessoas que tu muda a vida, claro, também com a profissão que tu segue. Mas não, a coisa mais importante da tua vida é que tu encontre uma profissão, tu siga ela, faça aquilo o resto da tua vida. Aí sim, aí tu zerou a vida e tu não precisa fazer mais nada. Não soa meio estranho? Então, encontrar um propósito de vida é algo muito importante. É entender que propósito não é trabalho, não é exatamente um retorno financeiro, não é faculdade. Propósito de vida é legado, é ensinamento. É ensinamento tanto absorvido quanto ensinamento que tu vai deixar para os outros. Então, ter um propósito de vida, como por exemplo, meu propósito de vida, eu entendo que seja que tem a ver com algo de ajudar os outros. Então, eu tenho esse canal, eu tenho outras redes de apoio que tem no link no comentário fixado, e eu faço isso porque eu gosto muito de ajudar outras pessoas. Eu acho que tu vendo esse vídeo, se tu se sentir diferente depois de ver ele, se tu sentir que a tua vida tá mudada, que tu agora sim vai conseguir tomar o passo inicial, que tu vai conseguir começar a colocar a tua vida nos trilhos, pra mim já valeu de muita coisa. E isso pra mim é mais recompensador do que qualquer outra coisa que possa acontecer na minha vida. É conseguir mudar positivamente a vida de outra pessoa. Esse é o meu propósito de vida, esse é atualmente o meu valor inabalável, o meu valor que eu quero que se estabeleça pelo resto da minha vida, ajudar outras pessoas, seja da forma que for, seja da maneira que for. Teu propósito de vida pode não ser exatamente esse. Claro, tu gosta de ajudar outras pessoas, tu é um cara com empatia, mas pode não ser esse. Teu propósito de vida pode ser sim, tu criar um canal no YouTube e fazer vídeos ajudando outras pessoas, como também pode não ser. Mas entendo, teu propósito de vida não deve ser resumido a uma profissão. Não deve ser resumido a uma faculdade. Teu propósito são as alianças que tu faz ao longo do tempo, as pessoas que tu conhece, o que tu ensina para elas, todos os teus valores da tua vida são o teu propósito de vida. E tudo deve estar alinhado com o teu propósito maior. Meu propósito maior é ajudar outras pessoas. E eu faço isso por meio de um canal no YouTube. Pra gente não colocar numa forma tão abstrata, tipo, ah não, eu só ajudo outras pessoas. Não. Meu propósito de vida é ajudar outras pessoas, eu faço isso por meio de um canal, eu faço isso por meio de fazer várias amizades novas e ensinar coisas a essas pessoas quando elas estão dispostas a aprender. Então, meu propósito de vida está sendo cumprido atualmente. Eu fico feliz com as coisas que eu faço. E eu quero chegar cada vez em mais pessoas, enfim. O teu propósito deve ser descoberto. Tu deve sintetizar o que ele é. Então, meu propósito é tal coisa. E o que se encaixa nisso? Meu propósito não é ser um médico. Meu propósito é querer salvar a vida de outras pessoas. Logo, eu posso ser um médico, eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um enfermeiro, eu posso ser um professor, tanto faz. O propósito é querer ensinar outras pessoas, eu posso ser um professor. Então,
O teu propósito é algo muito mais abstrato, o teu propósito é algo muito mais o que tu deseja fazer, qual é a imagem que tu passa, o que tu quer deixar de legado pro mundo, para que aí sim tu descubra quais são as outras coisas. Eu quero ajudar outras pessoas. Então, talvez eu faça psicologia na faculdade, eu preciso ter vários amigos para conseguir ajudar essas pessoas, porque eu gosto disso, eu gosto de ajudar outras pessoas, eu quero ter um canal no YouTube, porque eu consigo falar com pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, tanto faz. Então, primeiro tu descobre o que mais te agrada. E depois tu descobre o que compactua com isso. O que faz sentido com essa coisa que mais te agrada. Qual profissão, enfim, qual meio de relações sociais que mais faz sentido. E aí sim tu consegue descobrir o teu propósito de vida. Não é algo tão difícil quanto parece. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo, inclusive, porque eu estava conversando com um amigo meu esses dias, foi aniversário dele, eu cheguei primeiro, e a gente estava conversando e tudo mais. E aí ele me falou que ele tá trabalhando e tudo mais, ele faz um jovem aprendiz, mas ele vai largar porque ele daqui a pouco quer entrar pro exército também. Só que ele é um cara que agora, como ele me disse, ele tá meio perdido. Não sabe exatamente o que fazer, ele não sabe o que ele quer fazer pra vida dele. Fala, eu gosto de esporte, mas sei lá, não sei se eu quero fazer uma faculdade de educação física, não sei se é exatamente isso. E algo que eu pensei enquanto eu falava com ele é justamente isso. Muitas pessoas já fizeram essa coisa que tu quer fazer na tua vida. Não é tão possível quanto tu acha reinventar a roda. Muita gente já passou pelas mesmas coisas que tu, muita gente já passou pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas tragédias e pelos mesmos pensamentos. Eu, por exemplo, já demorei em encontrar o meu propósito de vida. Não sabia se era exatamente aquilo que eu queria fazer. Não sabia que era exatamente o meu propósito de vida ajudar os outros. E viver em função disso e conseguir, daí sim criar os mecanismos para fazer isso. Para algumas pessoas isso não é tão óbvio. Mas entenda, muitas pessoas já passaram por isso que tu quer fazer. Muitas outras pessoas já tiveram dificuldade de descobrir o seu propósito de vida, de entender qual era a razão delas de estarem vivas, de estarem no mundo, por que elas foram colocadas aqui, e tu acaba até entrando numa viagem meio, porra, de existência e tudo mais, uma viagem meio filosófica. Mas tu não é o reinventor da roda, tu não é o reinventor do fogo. Muita gente já passou pelo que tu passa. E tu pode aprender com essas pessoas. Então a gente volta àquela minha dica de ser humilde, mas principalmente de focar em tentar aprender, de focar em tentar fazer. Se tu quer descobrir o teu propósito, então foca nisso e tenta descobrir. Tu ser humilde para entender o que outras pessoas querem te dizer e tu ser focado o suficiente para conseguir realizar aquela coisa, ser humilde e ser focado, já é praticamente metade do caminho andado. Tu não sabe o teu propósito de vida e tu tá disposto a conseguir aprender. E tu tá disposto para quando tu estiver perto de aprender, quando tu conseguir ouvir as outras pessoas falar, quando tu chegar nessa situação de alguém tá tentando te ensinar alguma coisa sobre um propósito de vida, assim como eu nesse vídeo, tu conseguir ouvir e tu conseguir se focar naquilo, tu conseguir pensar, tá, beleza, a partir de agora eu vou descobrir o que me agrada e vou conseguir tirar um mecanismo disso para que aquilo ali seja o meu propósito de vida, aquilo ali seja o que eu quero seguir. Parabéns. Tu provavelmente assim vai descobrir o que te agrada. Provavelmente ouvindo o que eu tô falando e não entrando por ouvido e saindo pelo outro, e sim materializando aquilo na tua cabeça, entendendo que é dessa forma que se descobre um propósito de vida, é com foco e humildade, aí sim tu consegue descobrir. Aí sim não vai demorar tanto tempo quanto tu acha para que tu consiga descobrir as coisas que tu quer fazer, para que tu consiga descobrir qual o teu legado no mundo, o que tu quer deixar aqui no planeta. Então é mais fácil do que parece. Porque muitas outras pessoas já passaram pela mesma situação que tu e elas conseguiram sair disso. Elas conseguiram, mesmo na maior dúvida do mundo, dúvidas maiores que as tuas do que elas deveriam fazer durante a vida, o que deveria ser a profissão delas, se elas querem ter filhos, se elas não querem, seja o que for, sejam essas dúvidas da vida. Essas pessoas conseguiram sair disso, conseguiram descobrir, conseguiram vencer na vida. Então tu com certeza também consegue. Mas o que tu precisa para fazer isso é ter foco e ser humilde. Em primeiro momento é isso. Tu não precisa de literalmente nada mais do que isso para descobrir o teu propósito de vida. Então olha o quão grande é isso. Tu vai descobrir muitas coisas, tu vai descobrir, assim como eu falei, propósito de vida tem a ver com relações sociais, tem a ver com a profissão, claro, que tu vai seguir, tem a ver com tu querer deixar um legado no mundo, tem a ver com o que tu vai ensinar para as outras pessoas que estão ao teu redor e o que tu vai aprender com elas. Isso tudo tu consegue aprender com 2 passos, que é sendo humilde e tendo foco nessa coisa que tu quer aprender. Tu é muito jovem. Tu tá na idade, como eu te falei, que tu deve ser o mais humilde possível, mas além disso,
Tu tem que entender que tu pode fazer o que tu quiser. Caso tu descubra o teu propósito de vida, então, tipo, tá, beleza, pode ser aquilo, mas pode não ser. Tu ainda tá em dúvida, isso é completamente normal. Tu descobriu alguma coisa, mas tu não saber se é exatamente aquilo que tu quer fazer. Então, tipo, meu objetivo é ajudar as outras pessoas, mas aí para isso eu queria fazer medicina, ser um médico, que não é exatamente o que eu gosto. Até me agradaria, mas não é exatamente o que eu quero. Então, quando tu até descobre o teu propósito, mas não consegue linkar um mecanismo exato para realizar ele, tu tem que entender que tu pode apostar naquilo. Se tu acha que teu propósito de vida é ser um vendedor, tu quer trabalhar com vendas, e aí tu faz alguma coisa que tem a ver com vendas, mas tu não gosta tanto, foda-se, tu pode reiniciar do zero, tu tem 17, 18 anos, tu não tem literalmente nada a perder. Eu fiz o meu vídeo anterior que tá aqui no canal exatamente sobre isso. Tu é muito jovem, tu não tem nada a perder, tu pode arriscar tudo porque tu não tem nada. Vamos supor que, sendo muito novo, a coisa mais importante que tu tem na tua vida é uma namorada. Então, tipo, tu não tem um propósito de vida definido, tu não tem nada disso, tu tem uma namorada. Mesmo que tu perca todo o teu dinheiro arriscando em alguma coisa que tu gostaria de fazer, então, tipo, porra, é o fim do mundo, e tu tem uma namorada, e tu tem, porra, alguém importante ali na tua vida, mesmo assim, a tua namorada mora com os pais dela, tu mora com os teus pais, tu ainda assim não vai precisar ficar pagando conta, vai precisar ficar se importando se tu vai comer alguma coisa amanhã, não, tu tem o teu pai, a tua mãe em casa, tua namorada mora com os pais dela, então, tipo, porra, eles são a primeira linha de base ali delas, linha de base da vida. Então ela ainda mora com eles também, ela não precisa se preocupar exatamente com as tuas condições financeiras. Então, tu pode arriscar em fazer o que tu quiser. Se tu não tem uma namorada, assim como eu falei, é até mais fácil, tu não precisa ficar entrando nessas pilhas. Mas tu tem que arriscar. Tu é novo o suficiente para tentar fazer qualquer coisa que tu queira fazer. Eu tenho uma lista no meu bloco de notas de várias coisas que eu gostaria de fazer ao longo da minha vida para curto prazo. Então, tipo, porra, eu posso tentar arriscar financeiramente, é mais financeiramente no caso. Eu posso tentar fazer esse tipo de investimento, esse tipo, esse tipo, esse tipo, e eu tenho alguns anotados. Eu vou fazer eles provavelmente todos esse ano, e são tipo 10 coisas. E eu vou fazer todas elas esse ano, porque eu não tenho nada a perder. Eu não vou deixar para arriscar, não vou deixar para tentar descobrir o meu propósito quando eu tiver 40 anos, uma esposa e filhos. E se eu não descobrir meu propósito de vida até lá, é bem provável que eu nem tenha essa esposa e os filhos, mas enfim, tu precisa entender que tu é novo o suficiente para arriscar. Então, se tu for humilde o suficiente e focado o suficiente e tu acabar descobrindo alguma coisa que parece te agradar, pula de cabeça naquilo e vê se é realmente aquilo que tu gosta. Vê se é realmente aquilo que te agrada. Tu descobriu que tá, beleza, teu propósito de vida é tal, a faculdade que tu quer fazer é, porra, engenharia. Começa a ver vários vídeos sobre engenharia, começa a aprender mais sobre engenharia, ver documentários sobre engenharia, para ver se é realmente aquilo que te agrada. Pula de cabeça nisso. Porque só assim tu vai descobrir se tu gosta ou não. E tu tá na fase da tua vida de experimentar tudo. Não no sentido de que tu deve, tipo, ser bissexual, algo assim, mas sim de experimentar coisas novas, de entender que tu pode arriscar no que tu quiser, porque tu é capaz de fazer isso, tu é novo o suficiente para fazer isso. Então, a partir de agora, depois de ver esse vídeo, eu quero que tu entenda que foco e humildade são as duas coisas que mais vão te trilhar para o caminho certo quando tu quer descobrir o teu propósito de vida. Não é difícil descobrir ele, porque muitas outras pessoas que já passaram pela Terra tiveram o mesmo propósito que tu e passaram por exatamente a mesma jornada que tu vai passar futuramente. Mas eu tô aqui para te ajudar e eu tô aqui para te ensinar que, sendo humilde, tendo foco, entendendo que tu é novo o suficiente para arriscar em qualquer coisa que tu quiser fazer, é justo o suficiente, é necessário. Essas três coisas aliadas são o que vão te fazer conseguir descobrir o teu propósito, conseguir entender o que tu quer fazer para tua vida. E lembrando, propósito não é profissão, propósito não é faculdade. São muitas coisas, é legado, são comunicações, são ligações, são alianças pessoais que tu tem com as outras pessoas. Esse é o teu propósito de vida. O meu é ajudar outras pessoas. Qual é o teu propósito? Então, se tu gostou do vídeo, tu pode olhar no comentário fixado, tem ali um link que tem o meu Instagram e o meu WhatsApp. Pode me mandar uma mensagem lá para conversar sobre isso, não tem o menor problema, eu vou te responder a qualquer momento do dia, tu não precisa ter vergonha de mandar mensagem, ou tu pode deixar um comentário aqui no vídeo mesmo. Eu tenho uma comunidade com vários outros homens em desenvolvimento pessoal e eu vou fazer chamadas semanais contigo para conversar contigo sobre as coisas que estão acontecendo na tua vida, te ensinar sobre masculinidade, sobre relacionamentos, tanto faz. Tudo que tu quiser aprender e que eu consiga te ensinar, eu vou te ensinar, não precisa ter medo. Então pode mandar uma mensagem ali, a gente conversa sem problema.
E se tu gostou do vídeo, pode comentar assim como eu falei, pode curtir, pode se inscrever, pode compartilhar com aquele teu amigo que também está no desenvolvimento pessoal e tu acha que esse vídeo vai ser necessário para ele, aquele cara que quer encontrar um propósito de vida também. E no mais é isso.